Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre doenças do coração e eu já começo fazendo uma pergunta para você. Como é que você cuida da saúde do seu coração? Foi essa pergunta que eu fiz nas nossas redes sociais e eu estou esperando a sua participação hoje. Quem vai esclarecer tudo pra gente. Hoje a gente vai conseguir falar bastante sobre marca-passo também. Você que tem alguma dúvida, aproveite. Quem vai esclarecer tudo para nós é o Dr. Luciano Januzzi Carneiro. Ele é médico cardiologista, cirurgião cardiovascular. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as doenças do coração e como é que você cuida da saúde do seu coração. Será que as pessoas têm ido ao cardiologista fazer prevenção, que é o mais importante? A gente vai saber tudo aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Aproveite para participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor. O tema de hoje já está lá. Faça seu comentário, escreva na linha do tempo, ou então mande através de mensagem particular. Eu te convido, você que já curtiu a página do Consulta ao Doutor, curta a minha página no Facebook, que é facebook.com/DeniseLuque. Lá também tem atualizações sobre os temas dos programas, então o de hoje já está lá. E através desta página, então da minha página no Facebook, minha fanpage, que é uma página de curtir, que a gente consegue conversar após cada programa. E eu respondo a todas as mensagens que eu recebo na medida do possível. Muita gente escreve por lá, faz seus elogios, comenta, dá sugestões, né? Tanto sugestões de temas também, e conta um pouquinho da sua história, né? Já aproveita e faz suas perguntas. Por que você quer determinado tema aqui no Consulta ao Doutor? E aí eu guardo essas informações e quando chega a hora que eu tenho um especialista aqui ao meu lado, eu trago essa informação para tirar a sua dúvida. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem tentado anunciar aí todos os temas, então, e antes do programa começar, para que você já consiga se programar também. Lá na minha página tem sempre atualização, vale a pena também. facebook.com/DeniseLuque, e é através do meu nome que você me encontra em todas as redes sociais. No Instagram, @DeniseLuque. Tem fotos por lá, tem um histórico imenso de fotos, de anos. Então vai lá, curta as fotos, dá para fazer pergunta por lá também. Você que não usa o Facebook, você usa só o Instagram, dá para perguntar através do Instagram. E o Snapchat, que é a rede social agora de vídeos, tem sempre vídeos lá no meu, e de qualquer forma, mesmo quando não tiver o mecanismo de bate-papo, então para você mandar uma mensagem, é sempre aberto para que você possa conversar aqui conosco. Lembrando que manda sua mensagem, sua pergunta através de texto por todas as redes sociais, que aí é mais fácil de eu conseguir ver aqui durante o programa. Muitas vezes eu ouço as mensagens de voz e os vídeos que vocês mandam, mas infelizmente não dá para fazer isso no tempo do programa. Então eu estou ao vivo aqui, eu só consigo ler as mensagens mesmo. Então mande através de texto, que eu vou ficar bem feliz de repassar essa pergunta para o nosso especialista do dia, que é o Dr. Luciano Januzzi Carneiro, médico, cirurgião cardiovascular. Doutor, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, o prazer é meu. Hoje a gente vai falar sobre as doenças do coração e nós vamos começar hoje de um jeito diferente. A gente já vai começar falando sobre marca-passo, porque o doutor trouxe aqui alguns exemplares para que a gente possa ver. Vamos começar então, doutor? O que leva uma pessoa a precisar de um marca-passo? Antes de mais nada, tem que se esclarecer para que a pessoa precisa do marca-passo e o que é o marca-passo, né? Então, de uma maneira resumida, de uma maneira geral, o marca-passo é um dispositivo que a gente já vai mostrar aqui, que é implantado numa pequena cirurgia, através de uma pequena cirurgia, quando a pessoa apresenta distúrbios do ritmo de batimentos do coração.
Então, quando os batimentos do coração não seguem a cadência e o número de batimentos considerados normais. E o que é considerado normal? Um mínimo de 60 por minuto, uma pessoa adulta em repouso, um máximo ao redor de 100 batimentos, em determinadas circunstâncias, mas um esforço físico mais leve, né? Claro que tem exceções, mas a faixa de 60 a 100 batimentos é o ideal. Os problemas começam quando o batimento cardíaco abaixa a menos do que 60 por minuto. Isso é chamado de bradicardia, que é o batimento cardíaco devagar, batimento cardíaco lento. Descartadas causas reversíveis para essa bradicardia, porque existem causas que são causas patológicas, causas relacionadas a doenças, e existem causas circunstanciais. Evidente que quem vai poder diferenciar essas causas é o seu médico, é o cardiologista. Mas uma vez descartadas que essas causas são reversíveis, a pessoa não consegue produzir muito na vida dela, não consegue tolerar nenhum grande esforço, na verdade, muitas vezes não tolera esforço algum. Porque simplesmente numa hora em que o coração dela precisa acelerar, ele não acelera. Então os batimentos não conseguem muitas vezes ser gerados, não conseguem ser mantidos no ritmo, não conseguem, apesar de ser gerados, não conseguem se conduzir para bater o coração ou as três coisas ao mesmo tempo. É aí que entra a função do marca-passo. Resumidamente, o marca-passo é composto de dois componentes. Tá. Um gerador de pulsos, que é esse aparelho aqui. Dentro ele tem um circuito programável, que já foi muito mais arcaico, hoje é muito mais moderno, é computadorizado e tem diversas funções programáveis através de tecnologia de radiofrequência, que é a telemetria, e uma bateria, que ocupa aqui 2/3 da carcaçazinha metálica dele, né? Então ele é um aparelho autossuficiente, onde tem uma região que a gente conecta no segundo componente, que é o eletrodo. Então o eletrodo vai conectado no marca-passo e a outra ponta viaja por dentro de uma grande veia, que pode ser colocado do lado esquerdo ou direito do peito, então, e vai lá para dentro do coração. Esse fiozinho vai dentro da veia. Vai dentro da veia e o caminho natural da veia faz com que ele chegue, a veia cava, né, a grande veia cava superior, chega dentro das câmaras direitas do coração e a gente pode ter não só um, mas 2 ou 3 eletrodos implantados, dependendo da necessidade que o paciente tem, dependendo da doença que o levou a ter que implantar esse marca-passo, dependendo do tipo de distúrbio que ele tem de ritmo e daquilo que ele necessita. Essa variação de 1, 2 ou 3 eletrodos vai depender muito de o que o paciente precisa para que o marca-passo imite o comportamento normal do coração, que não é simplesmente levar o batimento de volta para 60 por minuto. É como eu disse, o marca-passo ele é programável e a gente implanta e depois faz o ajuste de sintonia fina, personalizado para cada paciente. Você pode se dar bem com 70 batimentos por minuto, um outro paciente pode precisar de 80. Uma criança, porque também às vezes crianças podem precisar de implante de marca-passo, existem algumas cardiopatias congênitas que estão associadas a distúrbios do ritmo, bradicardias. Uma informação rápida, né? A gente não tem essa ideia. Criança tem um batimento cardíaco muito mais rápido do que um adulto. Então, até os 8, 10 anos, é normal que uma criança em repouso tenha 100 batimentos, 90 batimentos em repouso, muitas vezes durante o sono, né? E então, esse nível de batimentos precisa ser corrigido, porque uma criança com 60, 50 por minuto equivale, grosso modo, a um adulto com 30 batimentos por minuto, o que é muito devagar. Por isso que tem os marca-passos pequenininhos, né? Que a gente implanta até em bebê, muitas vezes recém-nascido, às vezes criança pequenininha. Agora, então, agora eu quero me colocar aqui na situação da mãe. Eu não sou mãe ainda, mas na situação da mãe que o filhinho vai precisar ser submetido, então, a uma cirurgia para a colocação desse marca-passo aqui, que é bem charmoso, aliás, né? Mas ninguém quer precisar colocar, salva vidas, né? Com certeza. Como é que explica para a mãe? Depois tem que trocar, porque esse aqui é para criança, mas depois você tem que trocar do adulto, então você já sabe que a criança vai viver normalmente. A gente vai falar sobre atividade física e sobre esse ajuste, se ao longo da vida tem que mudar. Mas você já sabe que vai ter que fazer outra cirurgia. E você falou de bateria. Exatamente. E eu não sei como é que é para trocar essa bateria também. Quando de uma maneira resumida, claro, a criança, quando nasce, antes mesmo de nascer, felizmente hoje a gente dispõe de tecnologia para se diagnosticar esse tipo de distúrbio e muitos outros distúrbios cardíacos, né, cardiopatias, simples, mais complexas, desde a vida intraútero.
Então existe o exame, é um ecocardiograma, né, que se chama ecofetal, que é feito no pré-natal. É ideal que se faça pelo menos um ecofetal ao redor do 3º trimestre, final do 2º trimestre da gestação, para que se veja se não existe alguma cardiopatia ou alguma coisa que implique em alguma providência. E evidente, quando o ecocardiografista enxerga o coraçãozinho do neném batendo, ele percebe os batimentos cardíacos, ele conta a frequência. Se aquela frequência está muito baixa, ele já percebe isso, informa ao cardiologista, né? A mãe vai ter que fazer um acompanhamento especializado. Então, a gente já tem uma ideia que o neném vai nascer com esse tipo de coisa. Felizmente, eu costumo explicar para os pacientes, e isso vale para as crianças também, a cirurgia de marca-passo, implante de marca-passo, é a das cirurgias cardíacas. Isso implica até numa responsabilidade mais maior, né? mais pesada para a gente, porque o risco dela é muito baixinho, então a responsabilidade dela dar errado não pode existir, não pode dar errado. Perfeito. A responsabilidade é muito alta. Mas a gente informa, claro, a cirurgia no caso de um bebê recém-nascido é feito com anestesia geral, mas é um procedimento muito pouco invasivo e muito rápido, né? No caso da criança que é pequeno, o bebê é pequeno, via de regra o gerador fica não na pele do peito, debaixo da pele do peito, mas debaixo da pele da barriguinha. Porque o peito tem muito pouca gordurinha para assestar um aparelhinho desse. Tá. E o eletrodo é colocado por uma microincisão no final aqui do osso externo, que é no finalzinho do peito, né? Onde é encaixado um eletrodozinho, esse sim é por fora do coraçãozinho do neném. Tá. Esse é um tipo de eletrodo que se chama epicárdico. E ele depois é conectado, o eletrodo é passado debaixo da pelezinha, colocado aqui o gerador, e o neném vai viver uma vida normal, com os batimentos normais. Você toca? Né? Você consegue Você tocar? palpa. Em qualquer paciente, em adulto, em criança. Né? A diferença é que, como ele é pequeno, para se acomodar ao organismo da criança, todo marca-passo precisa ser trocado, todo marca-passo tem uma vida útil. Quanto é a vida útil de uma bateria, de um marca-passo? Eu posso começar dizendo que hoje é muito maior do que era 20 anos atrás, quando eu comecei a minha residência. Mas vai depender muito do quanto o coração precisa que o estímulo seja dado pelo marca-passo, porque o marca-passo faz o quê? Ele emite um micropulso elétrico, que é levado pelo eletrodo até dentro do coração. Partindo do princípio fisiológico que toda célula cardíaca é excitável pelo impulso elétrico, é um microchoquinho que tem uma voltagem muito baixa e uma duração quase decimal, que não é sentida, mas o coração sente. E a partir do momento em que aquele impulso é deflagrado dentro do coração, ele bate. E como um relógio, o marca-passo vai soltando vários pulsos por minuto. Então, se a pessoa ou a criança depende bastante do marca-passo para manter a normalidade dos batimentos cardíacos, a bateria pode durar um pouco menos, ao redor de 6, 7, às vezes 8 anos. Mas existem doenças onde o bloqueio dos batimentos cardíacos, essa é uma das doenças, ela não é constante, ela é intermitente. Então, tem muitas pessoas vivendo com marca-passo que alternam batimentos cardíacos próprios e de uma hora para outra o coração, vamos dizer assim, fica meio preguiçoso, resolve que ele não quer bater, não tem problema, o marca-passo assume o comando. Então, esses pacientes que não são dependentes totais, como a gente se refere, têm uma durabilidade maior da bateria. Eu tenho pacientes no consultório que estão lá, quando a gente avalia no consultório, eu vou falar sobre isso depois, a gente estima a duração da bateria. Eu tenho pacientes que tá essa bateria para durar 14 anos. Né? Porque tem uma necessidade muito baixa do uso do marca-passo. Perfeito. Né? Quanto mais ele é usado, mais exigido, então a bateria dura menos. No caso de uma criança, ao longo do tempo, a bateria dura menos por causa óbvia do tamanho do aparelho e porque a criança precisa de um pulso mais rápido. Né? A gente programa esses marca-passos para 120, 115 batimentos. Então dura 2 anos, às vezes 3, troca por outro. A cirurgia de troca sempre é mais simples do que a cirurgia do implante. A qualidade dos eletrodos evoluiu muito com a tecnologia, qualidade de materiais biocompatíveis. Então, antigamente, quando você ia trocar um gerador de marca-passo, era uma surpresa. Você não sabia o que ia acontecer. Por quê? O gerador está acabando a bateria. Aí, quando você faz assim para fazer a troca, né? A gente incisa a pele, chega onde está implantado o marca-passo, desconecta ele do gerador, o eletrodo do gerador, e imediatamente é ligado um estimulador externo a esse eletrodo. Então, o coração mantém os batimentos. A gente tira, mas acabou. Esse aqui é descartado. Né? Faz-se os testes, a gente faz alguns testes de eletrodo e entra um pouquinho de física, porque a gente tem que saber a impedância da corrente elétrica pelo eletrodo e ela não pode ser nem muito alta nem muito baixa. Por quê? Se ela for muito alta, o eletrodo está com alguma coisa dificultando a transmissão da corrente elétrica. Se ela for muito baixa,
a corrente está fugindo do eletrodo para algum outro lugar. E nenhuma das condições é boa. Então, questão de 20 anos atrás, mais ou menos, era uma surpresa. A gente ia trocar um gerador de marca-passo, você não sabia como ia estar aquele eletrodo. Aí você descobria na hora, o eletrodo está ruim, tem que implantar outro. Ah, e aí não era tão simples quanto só trocar Exatamente. com marca-passo. Ao longo do tempo, os eletrodos foram ficando cada vez melhores, né? A intenção é sempre trocar só o gerador. Tá, você tem que trocar esse aqui todo? Ou O aparelho todo. Não dá para abrir e trocar a bateria como o controle remoto que a gente tem em casa? Não, essa foi a ideia. Tá. Essa era a ideia original, né? A gente tem o implante do marca-passo, o marca-passo implantável, ele surgiu na transição da década de 50 para a década de 60 nos Estados Unidos. Sempre foi uma dificuldade muito grande aliar um aparelho que mexe com corrente elétrica, torná-lo biocompatível. Por quê? Porque nós somos 70% água. Todos os nossos tecidos são molhados. Tem um grau de umidade. Então, o que era o grande problema no começo lá, uns aparelhos enormes que tinham que ficar na barriga porque eram muito grandes, infiltrava líquido, queimava o circuito. E aí você perdia o aparelho. Então, o que acontece? Ao longo do tempo se tentou de tudo, para fabricar um marca-passo que abrisse, trocasse a bateria, não dava certo. Abriu o marca-passo, colocou outra bateria, fechou, queimava o circuito. Porque infiltrava líquido, infiltrava uma gotinha de sangue, uma gotinha de tecido gorduroso, queimava o aparelho. Ao longo do tempo se chegou à conclusão que é melhor investir num aparelho hermeticamente fechado, isso aqui é titânio biocompatível, né? Junto com resina. Então, ele é hermeticamente fechado. A única parte que é aberta também é isolada pelo silicone biocompatível que reveste o eletrodo, e é essa parte que a gente encaixa e desencaixa, ela fica hermética aqui. Então, a conclusão, a gente troca o aparelho inteiro. Esse aí tem 3 plugzinhos aqui que você mostrou, né? Esse daqui é um outro tipo de eletrodo, né? Um eletrodo que hoje já tem mais moderno também. Tem? E depende de quem vai decidir isso, é o médico. Claro, o que sempre. Que precisa. Sempre. Tá. Isso tudo começa com a avaliação do cardiologista. E o cardiologista, muitas vezes, já recebe o paciente de um clínico ou de um colega de outra especialidade. E isso é interessante a gente falar com a hipótese diagnóstica. A partir daí são feitos exames, diversos exames para se fazer o diagnóstico, se chegar a exatamente talvez o que esteja causando essa doença e se indicar o tipo de marca-passo correto. Aí vale até uma informação interessante, Denise, vou te dar um exemplo prático que é muito mais comum do que a gente imagina. Pacientes que têm tontura, o que te vem à cabeça quando você pensa em tontura? Labirintite. Exatamente. Muitos pacientes que têm tontura, falta de equilíbrio, precisam se apoiar, porque às vezes tem uma crise de tontura, ou dizem para você, nossa, hoje eu levantei, me deu um negócio, minha vista começou a ficar escura, eu achei que eu ia desmaiar. Aí eu me sentei e melhorou. Outras pessoas que dizem, gente, hoje eu estava andando na rua, comecei a rodar, começou a rodar tudo, eu achei que eu ia cair, né? Me deu até um pouco de ânsia, me senti mal, depois melhorou. Não é só a labirintite que provoca isso. A falta de batimentos cardíacos o suficiente, a bradicardia, faz com que o cérebro, que é o único órgão nosso que precisa que o sangue bata, que o coração bata e bombeie contra a gravidade, receba menos sangue oxigenado. Porque é diferente você receber 80 batimentos de sangue oxigenado por minuto e 30. Tem uma hora que o cérebro, que tem uma demanda metabólica altíssima, começa a achar ruim. Então ele começa a diminuir algumas das funções dele e, entre aspas, o cérebro percebe a falta de circulação sanguínea, a pessoa sente mal. E a tontura é um dos principais sintomas. Então, todo colega cardiologista, todo colega especialista em cirurgia ou em marca-passo tem alguma história para contar do paciente que vem por outro motivo. E acaba descobrindo. Às vezes toma por conta. É mais difícil a gente pegar porque o especialista percebe, mas toma por conta remédio para labirintite e ele fala, não melhora, doutor. Falou, vem cá, deixa eu tomar o seu pulso. Daí você toma o pulso e percebe que ele tem 30 batimentos por minuto. Falou, o senhor vai internar agora para colocar um negócio desse aqui. Tá, o coração não fica preguiçoso com o marca-passo? Ele não vai recuperar mais como era antes ou não retoma? Não tem nada a ver? Não é questão, não é exatamente isso. Né? A doença, ela tem, algumas doenças têm progressão mais rápida, algumas progridem mais devagar, mas via de regra, é como eu disse no comecinho, você já descartou causas reversíveis. Entendi. Até pode haver uma intermitência, né, da dependência do marca-passo, mas a gente não põe marca-passo em ninguém para tirar depois. Entendi. Né? Agora, posso pegar? Por favor. É legal sentir, né, que a gente não tem a oportunidade de tocar, né? Mesmo quem tem, de repente, o marca-passo,
muitas vezes não teve a oportunidade de ver assim antes, né? Se bem que se eu fosse a paciente, eu ia pedir para dar uma olhadinha no que ia ser colocado, viu, doutor? Nas minhas cirurgias eu pergunto para os pacientes, o senhor quer ver o marca-passo antes? Porque a embalagem, isso tudo vem esterilizado, lógico, né? Material biocompatível, mas a embalagem é transparente. É um plástico transparente, então a gente pode mostrar para o paciente se ele quiser ver. Até porque a cirurgia, ela pode ser feita só com anestesia local ou com anestesia local mais sedação. Depende das condições clínicas, depende do paciente, não é simples para todo mundo. Existe um tipo específico, inclusive, de marca-passo desfibrilador, que tem que ser feito com anestesia geral, por causa das circunstâncias da doença, que são outras, né? Então não é uma coisa preto, branco, cinza, tem vários nuances aí para a gente se preocupar. Para você que está em casa entender, você que ligou a televisão agora, a gente começou o programa falando sobre o marca-passo, quem é que precisa, como é que implanta, né? Esse fiozinho aqui, então, vai dentro da veia? Da veia cava superior. Geralmente a veia subclávia é a porta de entrada. Não fica nada para fora do corpo, viu? Tudo isso é plugadinho e fica dentro do nosso corpo, né? Não fica nada para fora, não. Vai tudo ficar dentro. Isso aqui vai para o coração, é isso? Fica encaixado dentro do coração. Olha, tem umas pontinhas aqui que é para não sair, né? Exatamente. Esse é um eletrodo de fixação passiva, só para você não ficar assustada, o pessoal de casa não ficar assustado. Isso é um eletrodo de desfibrilador, tá? Esse é um eletrodo mais calibroso. Um eletrodo de marca-passo normalmente é mais parecido com esse outro fininho, mas esse é um eletrodo de desfibrilador que é um dos mais complexos que tem. Inclusive é um modelo mais antigo, ele tem 2 molas para fechar o contato de choque, é outro tipo. Era o único disponível que eu tinha. Mas essas aletinhas na pontinha são justamente o nosso coração por dentro, as cavidades cardíacas. Eu vou colocar aqui na minha blusa para vocês conseguirem ver, que eu acho que é melhor no azul. Ó. As nossas cavidades cardíacas, os ventrículos, né, eles são trabeculados por dentro. Então tem fibras e estruturas entremeadas, onde esse eletrodo se enrosca. Por isso ele é assim. Tem um outro tipo de eletrodo que ele não se enrosca, ele tem uma pontinha que é retrátil e aí sim ela se enrosca dentro do músculo cardíaco para que ele não saia no lugar. Porque afinal de contas, quando o eletrodo entra, e eu mostro isso para o paciente porque é importante ter alguns cuidados. A gente encaixa, vamos imaginar que a minha mão seja o ventrículo direito. O eletrodo se encaixa aqui. Então ele está lá, a gente colocou, isso é feito via raio-x, né? A gente observa a progressão do eletrodo até dentro do ventrículo, o coração está batendo. Cada vez que ele bate, ele faz isso aqui com o eletrodo. Ele empurra o eletrodo. Então o eletrodo sofre o quê? Ele sofre um estresse. Então ele precisa estar muito bem fixado aqui dentro, porque senão não é impossível. Ele, num batimento, ele solta. Ele desloca. Que tipo de visão você tem na hora dessa colocação? É uma cirurgia totalmente aberta ou vai de raio-x? Não, é uma cirurgia endovascular. Hoje, felizmente, amém tecnologia, amém materiais biocompatíveis, porque quando nos Estados Unidos se começou o teste, as primeiras cirurgias de marca-passo realmente implantável, a única maneira de se colocar isso era abrir o peito do paciente, costurar um eletrodo por cima do coração, então por fora, com o coração batendo o pouco que ele bate, e canalizar esse eletrodo para a barriga por causa do tamanho do aparelho. Uma pena que eu não pude trazer aqui. Os marca-passos eram grandes, eram feitos de uma resina de âmbar assim, e você via as pilhas de relógio que davam energia ao circuito. E durava bastante, viu? Durava aí 8 meses, durava 6 meses. Quando o eletrodo não dava problema, não fraturava, não quebrava, parava de funcionar. Então, tudo para chegar nisso aqui, a tecnologia progrediu demais. E hoje é uma bênção, porque o grande passo divisor de águas na estimulação cardíaca artificial, e esse é o nome da especialidade dentro da cardiologia e da cirurgia cardíaca que lida com o implante de marca-passo e os dispositivos implantáveis, um divisor de águas na estimulação cardíaca foi o surgimento dos eletrodos ditos endocárdicos, aqueles que a gente pode colocar por dentro de uma veia e seguir o caminho natural da veia até dentro do coração para que ele seja implantado. E isso tornou a cirurgia menos invasiva, muito mais simples, muito mais tranquila, né? E também não era nenhuma mil maravilhas logo que apareceu, porque esses eletrodos que você pegou são molinhos, revestidos de silicone, a ponta é molinha, isso aqui era mais duro.
Então não era muito raro. Causava desconforto? Não, perfurava o coração. Causava emergência. Então o problema era outro. Susto, hein? Exatamente. O índice de complicações era muito maior, né? E desconforto também, porque os aparelhos eram enormes, muito maiores e para durar pouco. Então o paciente já fazia careta sabendo que dali a 3 anos, 4 anos, ia ter que trocar de novo. E tem pacientes que, ao longo do tempo, até estranham, né? Pacientes que usam marca-passo há muitos anos. Que vai aumentando. E fala, poxa, doutor, você vai durar tudo isso agora? Você vê um sorriso de orelha a orelha nas pacientes, porque isso é muito gratificante. Já você me falou, o que acontece quando a bateria está acabando? Se o paciente sente aí, porque varia muito, você estima um tempo, mas não sei se já marca antes de dar o problema, se ele esquece. Ah, porque a gente esquece, doutor, o tempo passa muito rápido. Sim. De repente você pediu pra gente voltar daqui 7, 8 anos e piscou, passaram 10. E aí começa a dar problema aí no marca-passo. Aqui tem 3 plugzinhos. Esse é um eletrodo, é diferente, esse é um eletrodo antigo. Tá, então hoje não tem mais 3, que o pessoal tá perguntando aonde que pluga os 3, então na verdade hoje você trabalha com... Tem marca-passos, é assim, esse é um eletrodo antigo de desfibrilador. Hoje, esses 3 polos elétricos que estão aí, são muitas vezes substituídos por um eletrodo desse tipo aqui. Olha lá, mostra que tem os 3 polos no mesmo eletrodo. E que avanço maravilhoso. Esse é um eletrodo de ventrículo esquerdo para insuficiência cardíaca, um outro tipo de eletrodo. Mas os eletrodos de desfibrilador hoje também são mais finos do que esse. Tem apenas uma mola, aqui são 2 molas, né, para conduzir a energia de choque, que a gente vai falar depois, mas são bem mais finos e os 3 polos estão no mesmo aparelho. Para quê? Para simplificar. Esse é um aparelho desfibrilador. Ele já não tem mais 3 conectores, tem um só, para que você coloque um eletrodo e ele tem 3 polos lá dentro, né? O polo de estimulação ventricular, o polo de choque e o polo que fecha o contato com os 2, né? Isso antes precisava ligar, polo positivo, polo negativo, polo de estimulação. Então, o cabeçote do eletrodo, do gerador era enorme. A gente tinha que botar um aparelho, um trambolho, né? Ficar uma coisa muito bojuda aqui no peito, aparece, é chato. Até para se chegar, esse é um desfibrilador. Esse é um dos marca-passos mais avançados que tem. Os marca-passos simples antigos eram maiores do que isso. Não cabia 1/100º da tecnologia que cabe aqui hoje, né? Então eu sempre digo, viva a tecnologia. A gente sabe para que serve. Aquele que tem que ter em lugar público que frequentado por um número X de pessoas, então é lei, obrigatório, tem que ter. A gente sabe, é uma coisa grande, doutor. Pega com as 2 mãos assim, dá o choquinho lá na pessoa e você consegue salvá-la dessa emergência, né? Tá tudo aqui? Tá. Esse é um desfibrilador implantável, né? É evidente, esse aparelho é um dos que a gente precisa implantar com critérios muito mais restritos, porque ele é indicado para doenças mais graves. Então, o desfibrilador, ou o nome certo disso é CDI, é o cardiodesfibrilador implantável. Eu costumo me referir para os pacientes a marca-passo desfibrilador, porque ele também tem a função de manter os batimentos cardíacos na vigência de uma bradicardia. Resumidamente, qual é a diferença do desfibrilador para o marca-passo? O marca-passo corrige, entre aspas, apenas a falta dos batimentos, a bradicardia. O desfibrilador, além de corrigir a bradicardia, os batimentos lentos, identifica e reverte uma situação de morte súbita. Então, para que a gente, aí um exemplo rápido, só para a gente entender do que se trata. O nosso coração, por que ele faz aquele barulho que o pessoal associa, que é o tum-tá? Da ausculta cardíaca, né? Tum-tá, tum-tá. Porque é uma série de válvulas, o coração tem 4 válvulas, algumas se abrem, outras se fecham no mesmo momento. E o fechamento das válvulas provoca um barulho. Esse fechamento das válvulas acontece porque as câmaras de cima do coração, que são os átrios, não batem ao mesmo tempo das câmaras de baixo, que são os ventrículos. Então, resumidamente, o coração bate assim, em cima e embaixo. Átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. O que mantém a gente vivo é o batimento dos ventrículos, é a parte de baixo. Muitas vezes, o que é o coração batendo devagar? Muito resumidamente, mas em vez de bater lá numa frequência de pulsos normais, 60, 70, 80 batimentos, o coração começa a bater assim. Bater devagarzinho. E aí é que falta a tal da oxigenação no cérebro. Tem algumas doenças, principalmente doença coronária, doença isquêmica e uma série de outras doenças. Uma que merece destaque é a cardiomiopatia hipertrófica
principalmente a forma septal assimétrica. É um palavrão, mas que é uma coisa muito mais comum do que se imagina e tem repercussão na mídia de vez em quando. Essas doenças, elas fazem com que aconteça a parada cardíaca, com o coração tentando bater mais. E aí é que eu mostro o exemplo da mão. Parada cardíaca pode ser isso aqui? Pode. Isso tem um nome, isso é assistolia. Sístole é o nome do batimento cardíaco. Então, assistolia é isso aqui. Agora, existe um negócio que é pior ainda, chamado fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é quando todas as células que constroem os ventrículos do coração não se entendem mais entre si, cada uma quer bater num ritmo ao mesmo tempo e fora de sincronia com a outra. Então, acontece isso aqui, ó. O que acontece? Você não tem o fechamento e a abertura da câmara. Ele começa a tremer. Por isso, fibrilação. Fibrilação é um tremor. O sangue que entra aqui fica revolvendo lá dentro e não vai para fora. Demora 3 segundos para o sangue não chegar mais no cérebro e a pessoa desmaiar. Demora alguns segundos a mais para as próprias artérias do coração não receberem sangue. Uns 15, 20 segundos, 30 segundos. Demora 1 a 3 minutos para a pessoa morrer e não ter mais chance de ser recuperada. Então, o que o desfibrilador faz? Quando você implanta, já sabendo que o paciente tem uma condição que pode levar a uma fibrilação ventricular e uma parada cardíaca, né? Isso é uma parada cardíaca. Esse aparelho identifica esse ritmo, carrega um capacitor que tem aqui dentro, do mesmo jeito que aquele desfibrilador externo, e entrega um choque lá dentro do coração. Por que ele pode ser desse tamanho? Que quando você tem o desfibrilador externo, você tem que colocar aquelas 2 pás no peito e a energia elétrica tem que vencer pele, gordura, que é um isolante elétrico terrível, músculo, fáscia, periósteo, osso, face endotorácica, gordura pré-pericárdica, pericárdio e aí chega no coração. Então dispersa um choque de 200 Joule que você... É um choque, dispersa muita energia. Tá. Um choque de 200 Joule que você aplica, chega a 30, 40 no coração. Entendi. E já por dentro ele entrega direto. Já você me conta como é que você chega então bate o martelo, que vai precisar colocar um desse aqui, que é o desfibrilador, tá? Se essa situação precisa acontecer sempre para chegar nessa situação aqui, porque uma vez que aconteceu é o suficiente para a pessoa morrer, né? Então, como é que como é que a gente consegue identificar isso, o coração batendo desregulado antecipadamente, que é o que a gente quer, tanto que eu comecei o programa perguntando se as pessoas buscam a prevenção, né? Se o paciente chega até você vindo de emergência de hospital e não como a gente gostaria que ele chegasse, né? Que é para ver se está tudo bem. Mas para eu caminhar para dar um recadinho para quem está em casa, eu vou sair um pouquinho agora, dar um recadinho para quem está em casa. Enquanto eu chego até lá, explica se é mito ou verdade que o nosso aparelho de micro-ondas, sabe aquele que a gente esquenta a comidinha, né? Se ele... brevemente, viu, doutor? Que eu sei que às vezes precisa de mais tempo, mas rapidinho, só até eu me posicionar lá, depois a gente fala mais. Se atrapalha o marca-passo? Hoje não. Hoje não. Os marca-passos são mais modernos e a blindagem deles contra interferência eletromagnética, ela é muito melhor. Antigamente, os marca-passos sofriam muita interferência de aparelhos que emitem radiação eletromagnética. Hoje, já tem marca-passos que permitem até que você faça exame de ressonância magnética. Então, não é mais preocupação o micro-ondas de casa. Perfeito. Outras perguntas chegando aqui também sobre se aventurar em... Nós estamos de volta hoje falando sobre doenças do coração. Nós começamos o programa falando sobre marca-passo e é um universo inteiro para falar sobre marca-passo, né, doutor? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o doutor Luciano Januzzi Carneiro, médico cardiologista, cirurgião cardiovascular. Esse é o dia a dia teu, né, doutor? É o dia a dia. Esse é o dia a dia. Os distúrbios do ritmo cardíaco são uma dos tipos de doença mais frequentes do coração. E a gente não pode esquecer que as doenças do coração no Brasil são a maior causa de morte entre homens e mulheres. Então, da miríade de doenças, da diversidade, doença coronária, doença valvular, distúrbio do ritmo, a gente tem de tudo. Mas isso é um dia a dia, a gente vê isso com frequência, né? Porque por ser especialista na área, o contato é maior.
né? Mas tudo, muitas vezes, começa, como você havia perguntado, numa emergência. Isso, porque eu quero saber como é que o paciente chega até você. O ideal, a gente sabe, seria ir ao médico e fazer todo um rastreio para ver se não tem, porque quantas pessoas... E faço essa pergunta para você que está me assistindo e para você replicar essa pergunta para outras tantas que você conhece. Quanta gente tem 50, 60 anos, nunca fez um exame do coração? Muito mais do que você imagina. Muita gente. A prevenção ainda não é a mentalidade mais prevalente, mais predominante do brasileiro. O brasileiro, culturalmente, por uma série de fatores, até a própria diversidade cultural, étnica que a gente tem no nosso país, o Brasil é um país que sofre no sentido de recebe, não de fazer mal, mas o Brasil tem uma influência religiosa muito heterogênea no modo de viver das pessoas. E costumes, religião, crenças, de uma maneira geral, falta de cuidado, às vezes, levam a pessoa simplesmente a nunca ir ao médico. E eu estou dizendo médico para puxar a brasa para a minha sardinha, mas do mesmo jeito não ir ao dentista, não ir cuidar da própria saúde, por diversas circunstâncias. Mas é muito preferível você ir ao médico para perceber ou descobrir que você não tem nada, do que de repente chegar num momento onde já precisa ser feito um tratamento mais agressivo ou mais intempestivo. Existe até no caso do marca-passo, da doença cardíaca de uma maneira geral, existem arritmias que não provocam sintoma algum e o paciente já está tendo e já está requerendo tratamento e ele pode precisar de uma intervenção, um implante do marca-passo, uma ablação, um catéter de eletrofisiologia, um estudo eletrofisiológico, ou nós estamos falando de coisas mais direcionadas, o grande assassino silencioso, que é a doença cardiológica mais prevalente, que é a pressão alta. O que sente um paciente com pressão alta? Na grande maioria das vezes, nada. Então ele não vai precisar, se você for depender de esperar a pessoa sentir alguma coisa para ir procurar um clínico, um cardiologista, mais da metade dos pacientes não vai. Então pressão alta e problema no coração estão muitíssimo relacionados. A pressão alta, a hipertensão arterial, não é uma doença só cardíaca, é uma doença sistêmica, uma doença do organismo, que tem uma dificuldade em regular os níveis pressóricos, os níveis da pressão arterial, para o normal. Então o que acontece é que o coração, tendo que bater, bombear contra os vasos sanguíneos que estão oferecendo uma pressão muito alta ao sangue que circula, esse coração acaba sofrendo sobrecarga, entre outras coisas. Os próprios vasos sanguíneos acabam sofrendo danos ao revestimento interno dele, se chama endotélio. E aí você começa a somar os tijolinhos dos problemas. Aí a pessoa descobre ainda que é diabética. Diabético com hipertensão, mais problema. Daí podem advir problemas renais também, porque a circulação dos rins começa a ser prejudicada pela pressão do sangue que circula, que não é adequada. Os rins são delicados. Sempre ou na falta de controle? Na grande maioria das vezes, estourado na falta de controle. Porque existem os pacientes que se tratam e, na verdade, tratar a pressão arterial, felizmente, hoje também é plenamente factível. Não é uma doença que tem cura. Tá? Assim como o diabetes, eu quero deixar bem claro isso. Diabetes não tem cura. Hipertensão não tem cura. Vamos deixar aqui uma esperança no futuro da medicina e dizer ainda. Não, mas ainda são doenças de tratamento contínuo e a gente escreve isso no receituário. Uso oral das medicações contínuo, eu grifo a palavra contínuo. Porque o paciente não vai simplesmente tomar um antibiótico para amígdala durante 10 dias e parar. Ele vai ter que tratar continuamente uma condição do organismo dele que ela não regula de maneira certa uma função vital. Então, na grande maioria dos pacientes, os que estão com a pressão controlada com remédio vivem bem anos e anos a fio sem complicações. Legal. Mas sem controle, sem tratamento, certamente as complicações aparecem. Perfeito. A gente fala do marca-passo e quem precisa usa só um ou precisa às vezes ter 2, 3? Não, essa é uma pergunta que não seria inédito isso que você perguntou, mas já não existe mais isso. Antigamente, os desfibriladores, não era começo, mais uma vez, da tecnologia, não tinham a função de marca-passo. Então você tinha que Ele tinha um circuito só para identificar a arritmia e jogar o choque. Não cabia o circuito de marca-passo, senão ele virava uma carteira, não era um aparelho. Então, eu cheguei a ver durante a minha residência pacientes com marca-passo de um lado e o desfibrilador do outro. Isso é passado, isso não existe mais. Isso que eu falei antes, o desfibrilador é um marca-passo, é só um. Joia.
Eu perguntei do marca-passo e micro-ondas, né? O aparelhinho que a gente tem em casa. E você lembrou muito bem de alguns exames também, que a pessoa que tem marca-passo se pode ou não fazer. Você falou que pode até fazer ressonância magnética hoje. Hoje, calma, eu já explico. A ressonância, a questão é a seguinte. O marca-passo funciona emitindo, como eu já falei, emitindo um pulso elétrico. O circuito dele é um circuitozinho de computador. Então, é energia elétrica gerando um pulsozinho eletromagnético curtinho e a comunicação do que tem nesse marca-passo, porque o marca-passo registra informações, grava informações sobre arritmia, dá para você a porcentagem de uso. E registra informações? Registra. Ele tem uma memória, né? Da mesma maneira como a gente tem pendrive, o drive USB, é resultado da miniaturização de armazenamento. Aqui dentro cabe. Né? Então, quando um paciente vem ao consultório, a gente analisa o marca-passo com um programador. Né? Você não precisa tocar nele de novo, né? Você não precisa abrir para ver. Não, tem um... Antigamente, você tinha que fazer uma anestesia local e colocar uma agulha para apertar um botão nele. E a função programável era sensacional. Uma apertada com agulha muda de 60 para 70. Segunda apertada de 70 para 80. Terceira apertada volta para 60. Era essa programabilidade dos marca-passos 50 anos atrás. Super limitado. E hoje você tem 40, 50 funções programáveis diferentes com um aparelhinho de telemetria que é uma antena de radiofrequência, né? Então ela se comunica numa distância curtinha, marca-passos mais modernos fazem até via Wi-Fi de curto alcance para comunicar e programar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a comunicação é eletromagnética. O aparelho tem um isolamento, mas campos eletromagnéticos muito fortes podem interferir no funcionamento do marca-passo e até danificá-lo. Notoriamente o exame de ressonância magnética. Então, a tomografia por ressonância magnética, que é esse o nome, que é diferente da tomografia de raio-x, que é a tradicional, emite um campo magnético super forte, extremamente forte, várias vezes maior do que o campo magnético da Terra, para formar as imagens, que são aquelas imagens precisas que a gente tem da cabeça, do tórax, da coluna, do que precisar. Só que é o seguinte, até 2013, 2012 mais ou menos, se você colocasse um paciente com marca-passo para fazer ressonância, danificava o aparelho, danificava os eletrodos, possivelmente poderia até aquecer o aparelho e provocar uma queimadura no paciente. Então ele poderia parar de funcionar e o paciente tem uma parada cardíaca durante o exame. E o exame de ressonância não é muito rápido, leva minutos, leva 20 minutos, às vezes 25, 30 minutos. E a indústria foi pesquisando, fazendo os testes, evoluindo os materiais. De 2013, mais ou menos, para cá, os grandes fabricantes de marca-passo, todos já têm marca-passo ressonância compatível, que você tem que implantar os eletrodos e os geradores que são compatíveis com ressonância. Mas precisa de alguns cuidados. Então, o marca-passo precisa, antes do exame de ressonância, o paciente passar no médico dele que acompanha o marca-passo, né? Ele vai reprogramar com algumas funções, alguns dados de programação de energia, de estimulação, sensibilidade, algumas coisas técnicas, vai fazer o exame, volta em seguida, de preferência no mesmo dia ou no dia seguinte, para o médico ver, analisar se continua tudo bem e retornar à programação normal. Então, por exemplo, o paciente que colocou um marca-passo mais moderno pode fazer ressonância? Essa informação consta na carteirinha do portador de marca-passo, que é um documento que a gente entrega para o paciente. Isso é muito legal também. Né? Então se ele pode ou não. Informações, né? Exatamente. E muitos pacientes que fazem a troca do gerador me perguntam: doutor, eu ouvi falar que agora o marca-passo pode fazer ressonância, eu tenho um problema na coluna, o senhor trocou meu marca-passo por um mais moderno, então eu já posso fazer a ressonância? Eu vou lá olhar quando foram implantados os eletrodos dele. Entendi. Eu vou olhar se os eletrodos não são ressonância compatíveis. Então, você não pode fazer a ressonância magnética. Perfeito. Precisa ser gerador e eletrodos. Perfeito. Né? A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, o doutor vai falar sobre a compatibilidade aí do marca-passo com aparelho celular. Será que pode utilizar sem medo? Antigamente, se falava que, quando os celulares começaram a se popularizar, então, quem tinha marca-passo ou usava pouquíssimo, se bem que hoje a gente usa muito, né? Está 100% do tempo pertinho do nosso corpo, né? O relacionamento com o celular era diferente. No próximo bloco, o doutor vai explicar tudo pra gente também sobre a vida da pessoa que tem marca-passo. Será que pode ir nos brinquedos, montanha-russa, elevador que cai? O doutor vai falar já já. Não sai daí não.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje está falando sobre doenças do coração, especialmente sobre as doenças do coração que levam alguém a precisar de um marca-passo. A gente estava conversando aqui, antes de partir pro intervalo, celular, doutor. Afinal, quem usa marca-passo pode ou não pode ser viciado em celular, porque é o que acontece na maioria das vezes, né? Antigamente, a relação com o telefone celular era muito diferente. Sim. Em uma palavra, pode. Não tem mais medo, não tem mais aquela coisa de o celular vai interferir, fazer teu marca-passo parar de funcionar. Isso acabou. Você parte de um princípio muito simples. Se os marca-passos mais modernos, e aí não são só os de 2 anos para cá, os ressonância compatíveis, os marca-passos mais modernos são bem melhor blindados contra interferência eletromagnética, desde que ela não atinja uma intensidade muito alta. Então pode sim, pode usar o celular, pode falar, pode pegar o smartphone, usar aqui, pode pôr na orelha para falar. Os fabricantes, por uma medida de precaução, e a gente lida com, não existe marca-passo fabricado no Brasil, uma série de limitações da indústria, não de tecnologia, mas de burocracia, impostos, inviabilidade para as indústrias fabricarem aqui. Os marca-passos são feitos nos Estados Unidos e na Europa. E lá os controles já começam muito mais rigorosos, então eles são obrigados a criar medidas que previnam qualquer pequena coisinha. Por causa disso, vem no certificado de garantia dos marca-passos, vem uma recomendação, não é uma proibição, vem uma recomendação. Ao utilizar o telefone celular, mantenha uma distância mínima entre gerador e aparelho de 20 centímetros. Na prática, o que é isso? A gente bota o marca-passo de qualquer um dos 2 lados do peito, direito ou esquerdo. Na prática, significa a pessoa falar no celular no lado contrário do marca-passo. Tá bom. Legal. Então, se ela tem um marca-passo à esquerda, ela fala no celular na orelha direita e vice-versa. Nem sempre foi assim, né? Não, antes não podia. Tá. Isso felizmente já não era mais verdade quando eu já fiz residência há alguns anos atrás, mas hoje a recomendação é só essa. E se a pessoa atende do mesmo lado e esqueceu, também não tem tanto problema. Tá. Avisa o médico, olha, aconteceu isso, vê se está tudo bem, está tudo bem. Não tem, eu nunca vi problema. Tá. Então, pode ficar tranquilos. Como é que faz para entrar nos bancos, doutor? Fala um pouquinho pra gente, porque hoje os bancos têm aquela porta giratória, então, né? Você é ali inspecionado, é uma medida de segurança. E tem vários, vira e mexe tem reportagens sobre alguns constrangimentos que as pessoas passaram, né? Então, isso é bem complicado. É complicado também para quem usa marca-passo? Veja, não deveria ser, porque vai variar muito com o que vai acontecer com quem está ali no banco cuidando da porta e da segurança. O que é o ideal, o mundo ideal? Como bem diziam vários professores meus, um professor em especial da residência me dizia: gente, não tem motivo para histeria. O tempo que você vai passar dentro de uma porta eletromagnética de banco é uma fração de segundo, é 1 segundo, é insuficiente para ele causar algum dano. É verdade, mas nós estamos falando do mundo ideal. O que acontece na porta giratória do banco? Aquilo tem um detector de metal. O detector de metal para a pessoa não entrar armada num banco, né? Um assaltante. O marca-passo é feito de metal. A carcaça é feita de titânio. Dependendo da intensidade com que aquele detector de metal esteja regulado, se ele detecta um celular no teu bolso, ele vai detectar o marca-passo. O que acontece? A porta trava. E aí você está preso lá dentro. Existe um problema. Como eu disse agora há pouco, a gente lê o marca-passo com uma antena de telemetria, que é por ondas eletromagnéticas, radiofrequência, que se comunica com o marca-passo. E a gente dá ordens de programação para esse marca-passo. A gente forma a programação dele do jeito que o paciente precisa. Dentro daquela porta giratória, ele está sujeito a uma corrente eletromagnética contínua que vai forçar um modo de teste, que vai, entre aspas, abrir o circuito para uma programação. Ou seja, teoricamente, nós não sabemos o que vai acontecer com o marca-passo lá dentro, né? Então, ele pode até sofrer uma pequena interferenciazinha e ser totalmente desregulado. Pode ser danificado não, mas ele pode até ser desregulado. Fora o constrangimento da pessoa que tem um implante metálico ficar presa dentro da porta giratória. Então, voltando para o mundo ideal, o que é o certo? É todo paciente portador de dispositivo cardíaco eletrônico implantável, sigla grande essa, né? É o DCEI.
É assim que a gente se refere. Por quê? Dispositivo cardíaco eletrônico implantável pode ser um marca-passo, pode ser um desfibrilador, pode ser um desfibrilador ressincronizador, que é um outro tipo de aparelho, pode ser um monitor de frequência cardíaca, que é só um analisador que não estimula. Independente. Todo portador desses dispositivos recebe no ato do implante uma carteirinha, que é fornecida pelo fabricante, vem com o aparelho e é preenchida com os dados pessoais e dados técnicos do aparelho e do implante para o paciente carregar com ele. Todo paciente que é operado deve exigir essa carteirinha do médico, do cirurgião, no dia da cirurgia, mais tardar no dia da alta. Isso é fornecido sem custo pelo fabricante, vem na caixinha do aparelho, né? E a gente pede para os assessores ainda, tem umas partes que são preenchidas à mão, a gente pede para os assessores usarem uma letra legível para preencher, né? Não somos nós médicos que preenchemos, fiquem tranquilos. Então a letra geralmente é um pouco melhor. E tem ali uma etiquetinha com os dados técnicos, qual é o aparelho, por que ele foi implantado, a data que ele foi implantado. Ali sempre vem escrito na língua do país, vem escrito em inglês, então é internacional. Você apresenta a carteirinha do portador de marca-passo na porta do banco, o segurança é obrigado ou a desligar o aparelho da porta giratória ou a fornecer um outro acesso, uma porta lateral, para a pessoa poder entrar. Então isso é um direito do portador de dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Marca-passo, desfibrilador, ressincronizador, monitor de frequência, não interessa. Ele tem esse direito. Da mesma maneira nos aeroportos. Vai viajar? Geralmente são lugares de circulação internacional, então já atendem a convenções internacionais e medidas de segurança mais rígidas. Tem lá um sinalzinho, existe um gráficozinho, a gente acha facilmente na internet, que é o símbolo internacional do portador de marca-passo, né? Um coraçãozinho com um fiozinho assim estilizado. E existe aquele símbolo com um sinal de proibido, ou seja, portadores de marca-passo não podem passar por esta área. Informe ao segurança. O que ele faz é uma revista com um detector de metal portátil que ele não passa perto do aparelho. Então isso é um direito, basta, mas para isso você tem que apresentar o documento. Perfeito. Isso vale como um documento médico, inclusive. Excelente. Agora pode pegar o avião, pode viajar? Pode, não tem restrição nenhuma. Restrição à viagem por causa do marca-passo, não. Acho que o lugar mais rigoroso que eu já estive com relação a detector de metais e tudo foi em Nova York, nas atrações turísticas lá. Então, o cartão do hotel desmagnetizava toda vez que eu saía para ir a algum passeio, depois tinha que voltar. Isso acontece também, quem tem marca-passo não pode se submeter a isso, é uma coisa especial. Leva o cartão, eles já devem estar mais que acostumados, né? Justamente por isso, existe uma convenção internacional que o cartão de identificação do portador de marca-passo ou dispositivo implantável venha escrito numa língua universal além da língua nativa do país. Então, escrito em inglês. A situação é a mesma do aeroporto. Você tem uma revista, tem um detector de metal, você vai, no bom sentido, você vai carteirar. Fala, olha, eu não posso. Eles têm que se virar para dar acesso a você de uma outra maneira. Agora, mesmo que você não fale o idioma, você não fale inglês, se você tem um marca-passo, com certeza você já aprendeu a falar marca-passo em inglês, que é pacemaker, é isso? Pacemaker, exatamente. Isso é legal, porque você consegue avisar, né? Então você mostra ali, de repente você fala que você tem o marca-passo, né? E vai receber esse tratamento diferenciado, né? Especial, para que você possa curtir aí as atrações. Então, tudo depende muito, a gente falou das atrações também de montanha-russa, brinquedo, depende do problema que levou a pessoa a ter o marca-passo. E a gente estava até conversando no intervalo, muitas vezes na atração está escrito que quem tem marca-passo não deve ir. Sim. Não é o marca-passo que contraindica você ir brincar numa montanha-russa. Estou dando um exemplo bem genérico, né? Tudo depende muito do que o seu médico vai te dizer antes de você viajar, porque isso é o mais importante, não é você achar que pode, você que eu digo paciente, né? Estou me referindo a quem tem não só o marca-passo cardíaco, um dispositivo implantável, pessoa que se acompanha no cardiologista. Porque não é só, no caso do portador de marca-passo, não é só o marca-passo vai estar lá fazendo a função dele. Não são os altos e baixos de uma montanha-russa, de um elevador de queda livre que vão danificar o aparelho. Mas a doença cardíaca que levou o paciente a colocar aquilo pode não ser só um distúrbio do ritmo, ele pode ser um hipertenso,
Ele pode não estar adequadamente medicado, ele pode ser um coronariopata, ele pode já ter feito uma angioplastia, uma operação de ponte de safena. E aí você tem variações bruscas de pressão arterial, susto, estresse adrenérgico, que é o que o pessoal fala, né? Eu gosto da adrenalina, do brinquedo. Para o cardiopata, a adrenalina faz mal, em excesso, né? Então, não pode por causa da doença de base. Então, eu costumo dizer, as placas dos parques implicam cuidados e recomendações, mas converse primeiro com o seu médico, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, todos nós deveríamos fazer um check-up antes de uma viagem. Eu pensei na viagem internacional, porque a gente está muito distante, às vezes não fala o idioma, o sistema de saúde é diferente, né? Você tem que comprar um seguro de saúde, e aí esse seguro de saúde tem um valor que ele cobre para a pessoa que já tem um problema. Para qualquer pessoa pode ser um risco, porque qualquer um pode ter um infarto, por exemplo, durante uma viagem, né? Então, isso pode acontecer. Agora, para quem já tem um problema e já usa o marca-passo, com certeza a recomendação é fazer um check-up antes, né? De uma maneira geral, qualquer paciente, sendo um paciente em tratamento, tendo alguma condição de base ou não, qualquer pessoa que vai fazer uma viagem, nunca fez um exame médico, especialmente se você está coberta de razão, especialmente se vai para muito longe, onde o sistema de saúde, além de ser um país estranho, é caro. Se você for ter que pagar um atendimento particular na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países não é cobrado, mas enfim, há uma maneira de você ser cobrado depois. Sim. Sempre precisa fazer seguro médico. E eu costumo dizer para os meus pacientes, não minta para o seguro. Por um motivo muito simples, se você omitir que você tem um problema, você tiver alguma coisa, não vai ser coberto. Não adianta. E às vezes você dizer que tem um problema e mostrar uma carteirinha de marca-passo, aumenta o quê? $30 o valor do seguro? $40? Não vale a pena. Então aí eles cobrem aquilo que você tem. Não minta para o seguro, mas precisa fazer. Evidente, uma avaliação médica é sempre necessária quando você vai ficar um tempo longe dos recursos que você tem habitualmente, daquele médico seu de confiança, o hospital onde você se interna, o laboratório onde você faz seus exames. Precisa saber se está tudo em ordem, independente de ter doença de base ou não. E olha só que eu dei o exemplo aqui de uma montanha-russa, um elevadorzinho que tem uma queda aí, não muito grande, né, não nada muito alto, mas o pessoal quer saber se pode pular de paraquedas, doutor. Aí já é um exagero, vai. A gente costuma dizer que nada é inédito, essa para mim é inédito, isso nunca ninguém me perguntou. Precisa ir no cardiologista primeiro. É a única resposta que eu posso dar, porque volta naquela outra resposta. Precisa ver por que você tem, se é um portador de dispositivo eletrônico, por que você tem aquele marca-passo. Tem alguma outra coisa junto? Tem hipertensão arterial? Tem distúrbios do ritmo que não sejam totalmente controlados pelo marca-passo? Existem muitos distúrbios do ritmo que a pessoa precisa implantar um marca-passo cardíaco e começar a tomar uma série de remédios para controle de arritmia. Então as coisas atuam juntas. Será que ele está bem medicado? Supondo que seja esse o caso. Agora, pular de paraquedas, veja, é muito mais intenso do que uma montanha-russa, um elevador de queda livre. Então a gente afunila para o mesmo lugar. Na verdade, você não sabe qual vai ser a sua reação na hora, né? Cada um vai espremer a suprarrenal e vai adrenalina para circulação em doses altíssimas. Altíssimas. Então você precisa ver literalmente se o teu coração aguenta. Para isso precisa ir no médico, no cardiologista e determinar o que é a sua condição. Volto a dizer, não é se o marca-passo pode ou se o remédio que eu tomo pode. De qualquer forma, você está assumindo o risco dessa aventura, porque tem outros riscos da. Pode não morrer no coração, mas aí, né? 3 pontinhos, né? Verdade. Então, vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui sobre o que é bloqueio de ramo, para você explicar um pouquinho para a gente, doutor. Bloqueio de ramo especificamente, o bloqueio é uma dificuldade, como eu disse lá no comecinho, às vezes o coração tem dificuldade quando ele gera o impulso de batimento cardíaco, ele tem dificuldade em fazer aquele impulso se espalhar pelo coração todo. Bloqueio é quando esse impulso não chega em uma determinada parte do coração, né? O bloqueio de ramo é quando um dos ventrículos, que a gente tem 2 ventrículos, 2 câmaras atriais, 2 ventrículos, direito e esquerdo em cima, direito e esquerdo embaixo. Um dos ventrículos não recebe o impulso para bater sincronizado com o outro lado. Porque quem faz isso são 2 pequenos ramos de células especializadas que fazem ventrículo direito e esquerdo baterem juntos, que é o ideal, né? Sincronizadamente. Então isso leva a uma certa dissincronia,
De uma maneira muito resumida, a gente pode dizer que o bloqueio de ramo existe o direito e o esquerdo. Esquerdo tem alguns subtipos. O bloqueio de ramo esquerdo, na sua forma tradicional, é alguma coisa já relacionada a outros tipos de doença cardíaca mais graves, que podem ter repercussões maiores ou menores. E o bloqueio de ramo direito, embora seja muito associado a uma coisa que ainda existe bastante no Brasil, que é a doença de Chagas, por outro lado também pode ser muito frequente na população sem doença cardíaca alguma. Bloqueio de ramo direito pode ser um achado de exame e a pessoa pode morrer aos 99 anos atropelada por um ônibus sem ter nada no coração, se ela tem, entre aspas, só um bloqueio de ramo direito. A gente insiste na questão. Quem diz isso é o médico. Quem diz isso é o médico após uma consulta, exames, anamnese, exame físico, exames complementares, né? Existem outros tipos de bloqueio, esses sim estão mais relacionados ao marca-passo. São os bloqueios atrioventriculares, né? Que é quando o impulso que é gerado para fazer o coração bater tem dificuldade de chegar aos 2 ventrículos. Então ele não passa do átrio para o ventrículo. Por isso os ventrículos, que são a bomba que mantém a gente vivo, né, ficam muito devagar ou às vezes, eventualmente, param durante longos segundos de bater para só depois voltar. Esses bloqueios atrioventriculares, na sua forma, já a partir, existem 3 graus, né, na forma do 2º grau e do 3º grau já encontram indicações para implante de marca-passo. Isso você descobre indo no médico, não necessariamente precisa ter sintoma. Às vezes a pessoa vem encaminhada de um clínico geral porque ela teve uma alteração no eletrocardiograma, mas ela não sente nada, né? Ou pode começar com um sintoma, como a gente tinha dito, um cansaço, uma tontura, uma vista que começa a escurecer, entre outras coisas. Nem sempre você vai com essa queixa para o cardiologista, né? Às vezes você passa em outro médico com essa queixa. Ele simplesmente diz que o que você tem não é a labirintite, que a gente sempre acha que é, ou ele suspeita de um problema no coração? Deveria. Denise, deveria suspeitar, né? Assim como a gente, é muito comum a gente, sendo especializado numa área, muitas vezes não olhar com os mesmos olhos para outros sintomas que não são muito da nossa seara, né? Do nosso dia a dia. Mas certas coisas que são muito frequentes, por exemplo, o cardiologista, 1/4 dos meus pacientes tem diabetes. Muitas vezes eles não sabem que tem, descobre no exame do cardiologista. A gente, claro que providencia um início de tratamento, mas de maneira ideal ele precisa de um endocrinologista. Ele vai no otorrino porque ele tem um zumbido no ouvido, ele descobre que ele está com batimento cardíaco lento, o otorrino já percebe aquilo, deve perceber e encaminhar, assim por diante. Também? Existem alguns tipos de mal-estar, de labirintite, que podem provocar o sintoma do zumbido, né? Mas isso pode não ser decorrente de uma labirintite. Entendi. Pode ser decorrente do batimento cardíaco devagar e fica um incômodo que pode simular um mal-estar no ouvido, na cabeça, mas a gente cai sempre no mesmo ponto, né? É o médico que vai fazer esse diferencial. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a troca da bateria. O paciente se sente mal quando a bateria está ficando fraca? Eu não sei se esse é o termo correto de se falar? Não é para sentir. O que você disse agora há pouco, que ele vai fazer um controle, mas aí ele vai passar o tempo, passaram-se 10 anos, porque como é que vai fazer? Doutor, 10 anos já foram. Isso a gente já orienta quando o paciente recebe alta. Falou, olha, o que eu tenho que fazer, doutor, com o meu marca-passo? Você tem que fazer uma visita para o seu cardiologista ou para o seu cirurgião de tempos em tempos. Quanto tempo? De maneira ideal, existe uma rotina que cada um adota. Eu adoto a seguinte rotina: o paciente operou comigo, entre 15 e 21 dias ele volta para eu ver como está a parte cirúrgica. Então, se a cicatrização foi plena, se não há infecção, se não há inflamação, se está tudo bem, não inchou, não formou hematoma, coisas que qualquer operação pode ter de complicação, são complicações simples, mas que requerem sempre atenção. Muito bem, passou para ver a parte cirúrgica, a gente já faz a primeira avaliação eletrônica com o programador. E no programador a gente tem uma vasta gama de informações, né? Arritmias, porcentagem do uso de um eletrodo, impedância do eletrodo, energia que está programada. Então aquela informação toda culmina na informação principal. Quanto tempo está estimada a duração desta bateria? E aí a gente diz, olha, está estimando a duração da bateria do seu marca-passo em, 8 anos. Quanto mais tempo passa, mais informações o marca-passo coleta. Então essa estimativa vai ficando mais precisa, né? Porque ele tem mais dados. De maneira ideal, a partir dessa consulta, eu faço um retorno um pouquinho mais curto, com 3 meses. Vendo que depois de 3 meses está tudo bem,
a gente aumenta o espaço. Olha, agora comigo, só para ver o marca-passo, a pessoa pode vir ou a cada 6 meses ou até uma vez por ano. Fosse meu paciente, o que eu recomendaria? Cada 6 meses. Porque você nunca sabe se pode ter alguma outra circunstância, ele pode ter uma arritmia, ele pode ter alguma coisa que precise, ou sempre que precisar. Sentiu mal, sentiu uma tontura, sentiu um mal-estar qualquer, pode até não ser relativo ao marca-passo, venha para a gente fazer a leitura e ver se não há nenhum problema. Nunca, nunca, nunca deixe para passar para ver a bateria do seu marca-passo mais de um ano. Porque o que acontece? Cada consulta que ele passa, a bateria vai gastando, você vai vendo que vai diminuindo. Né? Então você fala, olha, está durando agora, estou vendo aqui no programador 6 meses. É uma estimativa. Sabe quando você tem aquelas pesquisas eleitorais que falam em intervalo de segurança, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos? Existe uma margem de erro, é um aparelho eletrônico, tem imperfeições. Então, quer dizer, os 6 meses que ele está dando podem ser 7 ou 5. De uma maneira geral, quando chega a 3 meses, por causa do tipo de armazenamento de energia da bateria, o desgaste começa a ser mais rápido. Então, o 3 meses pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1. A gente protocola de uma maneira geral, a grande maioria dos especialistas. Marcou 3 meses de bateria? Olha, para o paciente, vamos marcar a data da sua troca deste marca-passo, de preferência ainda este mês. Né? Então, de maneira ideal, o paciente não tem que sentir nada. O marca-passo continua funcionando normalmente. Em casos extremos, o paciente perde o acompanhamento, não vai mais no médico. O marca-passo, quando passa muito tempo, passa daqueles 3 meses críticos que a gente brinca que entrou na reserva, cada gerador tem uma programação de fábrica. Alguns deles abaixam a frequência de estimulação para um valor mais baixinho para economizar a bateria. Por exemplo, ele está programado a 70, de repente o paciente te liga, doutor, meu coração está batendo a 55 por minuto, eu até tive um pouco de tontura, é assim mesmo? Não, daí você não pergunta, quanto tempo você não vem fazer o controle? Ah, faz uns 3 anos. E pode ser que tenha passado do tempo. Entendi. Né? Alguns deles desligam um eletrodo, deixam um só funcionando, então, varia bastante. Então é um paciente que vai ser teu amigo aí para o resto da vida. É o ideal, né? É o ideal para que ele não tenha susto nenhum com isso, porque nós estamos falando, Denise, é importante deixar claro, vamos supor que seu marca-passo esgotou, a bateria esgotou. Qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você voltará a ter os mesmos sintomas de antes de implantar. Esse é o melhor cenário. Porque o pior cenário é você ter uma parada cardíaca. É extremo, mas é verdade, isso pode acontecer. E cabe uma ressalva importante. Muitos pacientes acham que vão ter uma parada cardíaca, o coração não vai bater muito mais. A fibrilação ventricular, que eu expliquei antes, é uma situação. A assistolia, ou batimento muito devagar, a bradicardia extrema, dificilmente evolui para uma sistolia completa, que é a ausência total de batimentos cardíacos. Mas o que vai acontecer? O batimento cardíaco ele abaixa muito bruscamente, o cérebro sente que diminuiu o ritmo da chegada do sangue oxigenado. Então a pessoa, o que acontece? Ela pode sofrer uma síncope, que é um dos sintomas da emergência, né? A síncope é um desmaio. Quando você desmaia, assim, aos pouquinhos, que é aquela coisa que eu falei da vista ficar meio preta, escurecer, você vai amolecendo e vai caindo, você tem defesa. Você põe os braços para baixo, você cai meio dobrado, você põe a mão na cabeça. Agora, quando a pessoa apaga, a síncope é um apagão. Entendi. Você cai no chão sem defesa. Entendi. E grande parte desses pacientes morrem de hemorragia cerebral, de trauma craniano, não é do coração. Porque caíram ao chão, sofreram uma queda, sem defesa. Então, uma síncope pode acontecer por vários motivos. Vários motivos. Um deles é o marca-passo não funcionando mais da maneira adequada. No portador de marca-passo, sim. Exatamente. O paciente não deve mais ter a síncope. Em quem não é portador de marca-passo, pode ser o sinal de que ele precisa? Justamente. E um dos mais frequentes. A tontura, a síncope, o desmaio e a falta de ar, o cansaço, a incapacidade aos esforços, às vezes até pequenos, são os grandes sintomas que podem te dar uma dica de que você vai precisar de um marca-passo. E uma coisa que todo mundo, é muito simples, pode fazer em casa, é medir o próprio pulso. Você não precisa esperar ir no médico para você medir o próprio pulso. A gente eu ensino meus pacientes a tomar uma medida de pulso. 30 segundinhos, doutor, para você ensinar pra gente, porque infelizmente nosso tempo está acabando. É fácil, você pega 2 dedos de uma mão, coloca na outra mão, segue o polegar até um fundinho que a gente tem aqui no punho e aperta, você vai sentir a sua artéria pulsando. É mesmo. E conta isso de maneira ideal, você conta durante 1 minuto.
aquilo é o seu batimento cardíaco em 1 minuto. Se você quiser ser mais rápido, conta em 15 segundos. Daí você multiplica por 4 para fazer 1 minuto. Assim você sabe seus batimentos. Doutor, é uma pena que nosso tempo já tenha acabado, mas vamos fazer assim, você está mais do que convidado para voltar aqui, para a gente continuar falando sobre os problemas do coração. E hoje a gente falou basicamente sobre marca-passo e foi excelente, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver, né? E eu aqui falo que eu sou muito privilegiada e que eu posso tocar também, né? Agradeço demais e vou deixar os contatos. 0 operadora 13 3224 3546, 3224 3546, www.dalcor.com.br, dalcor.com.br. Se você não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook. Aliás, eu vou editar o post de hoje para já deixar os contatos do doutor lá, que você anota quando você tiver um tempinho ou esse interesse, né? A gente sempre precisa ter esses contatos maravilhosos. Vai no facebook.com/consulta ao doutor ou então no Denise Luque mesmo, que eu te passo. Eu vou editar o post dos 2 Facebooks para que você possa ter acesso aos contatos do doutor. Adorei te receber, doutor. Obrigada por ter vindo. É um prazer, eu que agradeço. Bom fim de tarde. Obrigado para você também. Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje, recebeu essa verdadeira aula. Informação não ocupa lugar, ninguém toma da gente. Por isso que eu sei que eu conto sempre com a sua companhia, a sua confiança aí do outro lado. Obrigada, até amanhã. Tchau.